Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja presente sobre a tua vida nesse momento e juntos somos chamados nesta hora a estarmos meditando mais uma vez na palavra do Senhor. Palavra essa que traz para nós alento, conforto, refrigério e nos ajuda na nossa caminhada de fé. Hoje nós estaremos trazendo como meditação na palavra do Senhor 1 Reis capítulo 17, verso 1 a 7, seguindo aquilo que nós meditamos na semana anterior. Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Oremos mais uma vez. Pai, diante da Tua palavra estamos. Pedimos ao Senhor a Tua orientação neste momento para nós compreendermos a Tua palavra. Dá-nos um coração dispostos a guardar a Tua palavra e dá-nos mente, Senhor, também abertas na presença do Teu Santo Espírito para compreender e dá-nos força para viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas através desta meditação da Tua palavra a nós. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Quero chamar a atenção ao verso 1 desse texto que nós lemos, que diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Semana passada nós meditamos no Salmo 139 e vimos que Deus nos criou com objetivos reais. Escreveu todos os dias da nossa vida quando nenhum deles ainda havia, diz a palavra de Deus para nós naquele momento. Por isso que quando Deus criou o ser humano, tanto o homem quanto a mulher, ele fez desse ser humano um ser relacional, com um propósito estabelecido de estar em comunhão com ele, relacionando com ele. E o que é relacionamento mesmo, que nós vimos semana passada? Relacionamento é corresponder, é ter um trato amistoso, é ter convivência, é viver uma ligação muito próxima com alguém. Então, para nós manter um relacionamento com Deus é estabelecer profunda convivência com esse Deus que nos criou, que nos formou e está conosco. Significa que para nós tratar com o Senhor diariamente, tornando familiar essa relação de amizade que o Senhor traz para as nossas vidas e que nós devemos ao Senhor também. Aquilo que o salmista no Salmo 25, verso 14, já nos dizia: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Para você descobrir o propósito de Deus na sua vida, precisa disso, relacionamento profundo com ele. Veja o que disse Elias nessa leitura inicial que nós fizemos no verso 1. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. O que esse texto está revelando para nós? Uma intimidade, uma profundidade. Ele não fala de relacionamento superficial, mas algo íntimo mesmo. Aquele que está perante a face do Senhor. Querer autoridade na palavra sem relacionamento profundo é impossível. Primeiro, é preciso aprofundar no relacionamento com Deus e depois receber de Deus também autoridade espiritual. Elias tinha intimidade com Deus. Assim ele tinha autoridade espiritual para dizer: não vai chover. E não vai chover conforme ele diz aqui no verso 1, conforme a minha palavra. A própria palavra de Elias. Elias nessa intimidade que Deus
concedeu a ele nessa ousadia, né? Ele fala, eu estou dizendo não vai chover. Que na verdade ele estava ali como instrumento de Deus na vida de Acabe para trazer essa palavra ao rei naquele momento, para que o rei pudesse voltar a novamente se relacionar com Deus. A ideia primária era essa, né? Porque ele estava distante da presença de Deus. O nosso falar, meus queridos, não terá total impacto, não vai ter autoridade se nós não tivermos relacionamento profundo com Deus. Jesus mesmo deixa isso bem claro. Em Mateus capítulo 7, verso 7, ele relata para nós dizendo assim: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta vai ser aberta para vocês. A lógica aqui é o quê? Se pedir, Deus vai fazer? Não é bem assim que funciona. É necessário intimidade com Ele. Sem intimidade com Ele, nós não vamos conseguir alcançar, nós não vamos conseguir realizar aquilo que está também diante de nós. Porque intimidade com Deus faz com que as nossas orações sejam segundo a vontade de Deus, aquilo que Jesus fazia constantemente. Se você quer descobrir então e cumprir os seus objetivos da sua vida aqui na face da terra, conforme o Salmo 139 mostra, tenha relacionamento profundo com Deus, com o seu Criador. Tenha comprometimento prático com a sua palavra. Há alguns pontos aos quais nós podemos desenvolver comunhão profunda com o Senhor. O primeiro deles é leitura e meditação na palavra de Deus. Viver o aprendizado cuidadoso das Escrituras e o benefício delas para as nossas vidas. Isso vai ser de um impacto enorme sobre nós, porque vai nos trazer proximidade para com Deus. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que está muito em voga, fora do contexto da palavra de Deus. Isso é pretexto para uma fala humana, não está na palavra de Deus isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele fala, se você quer realmente ter relacionamento comigo, busque isso aonde? Na fonte, nas Escrituras Sagradas, porque nela existe a verdade que fala a respeito de Cristo. Né? Porque Ele sim é a verdade. Nele está a verdade plena. O homem não, o coração do homem é enganoso, né? Diz a palavra do Senhor. Por isso que a palavra de Deus deve estar em nossa vida. Fazendo o quê? Causando prazer. Salmo 1, do verso 1 a 9, vai falar sobre essa bem-aventurança, quando a palavra de Deus está relacionada na nossa vida. O prazer por ela surge quando nós meditamos nela dia e noite, como diz o salmista no Salmo 1. A palavra de Deus deve estar em nossa vida como regra de fé e prática, não só para mostrar, né, que temos fé, mas para nós mostrarmos a prática dessa fé que vivemos. A palavra de Deus é para nós bússola, para nós caminharmos, por isso precisa ser prática, ela tem que trazer ação na nossa vida. A palavra de Deus também não pode ser o quê? Um conhecimento não teórico. A letra sem o Espírito é morta, diz Tiago. Só conheceremos Deus se meditarmos na sua palavra e a praticarmos. Teorização da palavra de Deus. Conhecimento sem prática naquilo que a palavra realmente quer dizer. Superficialidade não produz vida em Cristo. Não nos faz sermos de fato cristãos. Faz até nós mostrarmos que temos um conhecimento religioso sobre nós, como muitos que usam a palavra de Deus só para trazer esse aspecto sobre sua vida, para enganar a si próprio e enganar aqueles que estão diante de si também. Precisamos da prática da palavra de Deus produzindo em nós diferença. A segunda questão que nós vemos aqui nessa intimidade que precisamos ter com nosso Deus está na oração. Há um cântico infantil que diz, leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Eu cresci ouvindo esse cântico. A oração
traz força espiritual e estreita a comunhão com o Senhor. Jesus orava constantemente, né? Ele tinha esse estreito relacionamento com o Pai enquanto ele estava aqui, né, encarnado. Oração, ela estabelece e ela desenvolve intimidade mais profunda com Deus. Por quê? Pela oração, nós levamos a Deus a nossa vida diante dele. Embora ele nos conheça, embora ele saiba tudo sobre nós, mas ele quer que nós, como filhos, né, levemos diante dele como pai, né, todas a nossa vida, e fazemos isso em oração. Terceira forma de nós termos intimidade com o nosso Deus é comunhão de uns para com os outros. Porque não adianta eu falar que eu amo a Deus e eu odeio o meu irmão, eu sou mentiroso, diz a palavra de Deus. Porque não tem como eu amar aquele que eu não vejo se eu não amo aquele que eu vejo. Isso está nas Escrituras Sagradas. E Jesus deixou bem claro para nós o novo mandamento prático que nos faz ver-nos como seus discípulos reais. Amem uns aos outros como eu vos amei. Nisso vocês serão conhecidos. Jesus diz isso e está lá no Evangelho de João. Ninguém pode amar a Deus se não amar o próximo como Cristo amou. Não é como eu amei. Isso era Velho Testamento. Jesus modificou essa base e trouxe essa base nele, porque nós vivemos uma vida cristocêntrica. Ninguém pode amar a Deus se não amar o próximo como Cristo amou. Para desenvolvermos a comunhão fraternal de uns para com os outros, precisamos vivenciar o amor prático em Cristo. Aonde? Nos nossos relacionamentos. O amor, segundo a primeira carta de João, capítulo 4, verso 20 e 21, é a base para a comunhão autêntica e para a comunhão profunda. Queria concluir esse momento da palavra do Senhor para as nossas vidas, dizendo que aqueles que mantêm relacionamento de profunda comunhão com o Senhor têm discernimento espiritual suficiente na sua vida para fazer o quê? Para perceber que Deus trabalhará e que Deus realizará os seus propósitos por intermédio deles. Assim como foi com Elias. Por isso ele tinha o quê? A autoridade na palavra do Senhor. Tinha autoridade na palavra do Senhor, por quê? Porque vivia essa intimidade com ele. Quando ele afirmou sobre a minha palavra não vai chover, ele estava seguro de que a sua vida estava dentro do quê? Dos objetivos, dentro dos propósitos de Deus. Portanto, viva o que Deus havia escrito, o que Deus havia escrito para ele viver. Assim também você deve fazer o mesmo. Somos chamados a viver o que Deus escreveu para nós vivermos. E isso está na sua palavra. Precisamos estar pautados nela para nós vivermos uma vida que o agrada e viver de acordo com aquilo que ele escreveu sobre as nossas vidas. Isso é intimidade de vida com aquele que nos criou. Se mantermos relacionamento íntimo com Deus, nós teremos certeza que Deus realizará os seus propósitos por intermédio também de nós, pois Ele nos deu uma vida com propósitos. Viva essa nova semana, essa vida com propósito, diante daquilo que Deus escreveu para você viver nesta semana. E viva com ousadia, se você anda de fato em intimidade com Deus. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas nesta nova semana. E que o Espírito Santo de Deus possa completar ela na sua vida. Semana que vem prosseguimos meditando novamente na palavra do Senhor sobre essa mesma palavra, como viver nos propósitos da vida aqui na terra, de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado pela sua palavra. Ajuda-nos a viver, ó Deus, com ousadia, Senhor, diante daquilo que o Senhor tem preparado a cada momento das nossas vidas para viver.
mas dá-nos, Senhor, também a percepção que devemos buscar na Tua palavra, meditar nela, que precisamos mostrar comunhão contigo, ó Pai, em nossos momentos de intimidade com o Senhor, que precisamos, Senhor, viver a prática real da Tua palavra uns para com os outros. Senhor, nos ajuda nessa nova semana. Dá-nos um coração dispostos no Senhor, para nós fazermos o Teu querer conforme a Tua vontade e como instrumentos do Senhor aqui na face da terra. Oramos em nome de Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre a vida de todos os filhos de Deus espalhados sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Forte abraço desse irmão em Cristo. Fiquemos debaixo da vontade do Senhor para viver essa vontade nessa nova semana.